Bom, então vamos começar aqui. É, Bom, eu sou estudante, estudo para concursos e em busca de um vídeo, né, sobre a Lei Complementar 214, principal lei da reforma tributária, não encontrei. Então resolvi gravar, vou estar estudando aqui, artigo por artigo, e tentando entender mais essa lei. Já tenho um pouco de algumas anotações que eu fiz, mas eu vou estar começando ela do zero. As anotações são bem poucas. Acho que são os quatro primeiros artigos e só. Então vamos lá. A Lei 214, o artigo 1º vai dizer, né, que ela institui o IBS e a CBS, algo bem tranquilo, sem muitos comentários sobre isso. O artigo 2º, ele começa a ficar mais importante, porque ele vai tratar do princípio da neutralidade, né? Então ele vai dizer que o IBS e a CBS são informados pelo princípio da neutralidade. E o que é isso? Na minha concepção, esse artigo é muito importante e talvez venha a ser muito cobrado em concursos, porque o ICMS, que é o principal imposto que vai ser substituído pela reforma tributária, querendo ou não, apesar dos esforços, apesar dos convênios realizados entre os estados, mas ele era um imposto que favorecia a guerra fiscal, né? Que muitos estados acabavam dando certas isenções, que muitos estados acabavam colocando alíquotas diferentes e tudo mais. Isso tudo impactava, né, no consumo. Então, o IBS e a CBS, na minha concepção, ele é bem claro ao dizer de que esses impostos são informados pelo princípio da neutralidade, ou seja, eles desejam ser neutros no mercado. Claro que eles vão ter o seu impacto, mas a lei busca que esse impacto seja mínimo, certo? A lei busca que esse impacto seja o menor impacto possível. Então, esse, na minha concepção, é o primeiro artigo já com uma certa importância. O artigo 3º ele traz algumas definições importantes para essa lei, né? Então ele começa falando de que considera-se operações com bens qualquer operação que envolva bens, móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direito. E aqui é muito interessante porque eu vou abrir aqui a lei do ICMS do Piauí, que é um concurso que eu estudo, né? Você faz Piauí. Um dos, né? Estudo para a área fiscal. E eu tenho aqui a lei da Cefaz Piauí. Por quê? Como era que a lei do ICMS tratava a incidência? Olha, vai dizer assim, ó, isso aqui é do ICMS, tá bom? Não vamos confundir. O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, certo? Já o, o, a lei do IBS diz que é sobre operações com bens. Então, esse círculo aqui, né, são dois conjuntos: o conjunto dos bens e o conjunto das mercadorias, certo? Ou seja, as mercadorias é uma espécie do gênero bem, entende? Então, a gente tem esse ponto a ser considerado, a ser levado em consideração. Isso, querendo ou não, impacta. Mercadorias, no caso do ICMS, está mais relacionados aos itens em relação à transição jurídica, né? Em relação à transmissão jurídica de propriedade de um bem. É a venda em relação à transmissão jurídica. É a revenda, é a cadeia de produção e por aí vai. Já a lei do IBS ela é muito mais abrangente e trata de bens. A gente pode achar que é só uma mudança de nomenclatura, mas não é. Porque, por exemplo, quando quando a gente vai ver ó, das hipóteses de incidência, ó, uma das hipóteses de incidência, por exemplo, ó, arrendamento, inclusive mercantil. O arrendamento mercantil é uma hipótese de incidência que no ICMS, que se a gente for olhar, ó, deixa eu pesquisar aqui, ó, arrendamento. No ICMS, ó, era uma hipótese de não incidência. O imposto,
Aqui é a lei do ICMS. Ó, sempre atenta qual é a lei que eu estou mostrando. Ó. O imposto não incide sobre operações de arrendamento mercantil. Já aqui na lei do IBS, olha o que ele vai dizer. Considera-se operação onerosa qualquer fornecimento com prestação, incluindo decorrente de arrendamento, inclusive mercantil, né? Na minha concepção, essa já é tipo assim, dentro da lei, né? A primeira consequência da gente tem da operação se envolver bem e não envolver mercadoria, tá? Outro ponto a se levar em consideração também é uma jurisprudência que tem, que vai dizer que a transmissão, certo? Era o seguinte, né? Algumas leis, a lei do Piauí tinha isso, não sei se ela ainda tem, mas algumas leis diziam que quando o empresário, né? Por exemplo, ele vai ter uma mercadoria em Teresina, no Piauí, no estabelecimento dele, né? No galpão. Quando ele leva essa mercadoria para o estabelecimento dele, sei lá, em Fortaleza, algumas leis diziam que aqui incidia ICMS, certo? E tem toda uma jurisprudência do STF, né? Acredito eu, que vai dizer que não incide ICMS quando a transferência é para o depósito em galpão do mesmo titular, porque não está tendo transmissão jurídica de propriedade, certo? Então, aí pode até surgir a dúvida de que, tipo assim, poxa, então o ICMS era em relação a mercadorias e nós não tínhamos essa incidência. Por quê? Porque eram mercadorias e como é o mesmo titular, tá bom? Que é o mesmo dono, como só está transferindo o local do mesmo dono, não tem transmissão jurídica de propriedade, consequentemente não pode se falar de mercadoria, consequentemente não vai incidir o ICMS. Só que a lei do ICMS não fala de mercadoria, ela fala de bens. Então pode se surgir o questionamento: poxa, então será se vai incidir o IBS aqui? Porque sendo bens, aqui a gente tem uma transmissão de propriedade de bens. Só que a própria lei já se antecipou. Deixa eu ver se eu acho aqui mesmo. Proprietário, vamos ver se eu acho. Não, não achou, né? Mesmo titular, talvez. Pronto, ó. Não, não é isso. Enfim, depois a gente vai achar. Eu já dei uma lida nessa lei antes, mas a própria lei ela já se antecipa e diz que na transmissão de estabelecimentos. Ou será que eu estou confundindo? Agora eu fiquei com dúvida. Eu vou perguntar bem aqui pro chat GPT rapidinho. Deixa eu ver se ele consegue me ajudar a localizar o artigo. Incide SMS na transmissão de mercadorias entre estabelecimento do mesmo titular. Este SMS. Ó, então, ele está confirmando o que eu falei, né? Tem a decisão de que não incide transferência titular e tudo, né? Inconstitucional cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, localizados em estados distintos, né? E no mesmo estado também. Aí agora eu vou perguntar. Isso aqui eu coloco, eu faço essa pergunta anterior para já deixar ele no tema. Em relação ao IBS, na lei, na LC 214, 2025, existe algum artigo que afirme ou que não afirme, que afirme que afirme que incide ou que não incide IBS na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte? Do mesmo contribuinte, deixa eu... eu já vou pesquisar aqui também. Vamos ver, artigo 6º. Ele está me dizendo que é no artigo 6º.
artigo 5º, artigo 6º, qual é o inciso 2? Vamos lá. O IBS e a CBS não incidem sobre transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Observada a obrigatoriedade. Pronto. Então, era exatamente o que eu estava falando. Eu fiquei com medo de falar besteira, de que a lei não tinha trazido isso expressamente, né? Porque a lei do ICMS do Piauí, depois dessa decisão, ela traz em alguma parte isso. Mesmo contribuinte. Isso vai achar não. Não achou. Enfim, mas eu tava com medo de falar besteira de que a lei não tinha dito isso que eu acabei de explicar, né? Mas, graças a Deus, eu estava certa e ela traz realmente aqui no artigo 6º, inciso 2, de que não incide IBS e CBS na transmissão entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Ou seja, a lei já se antecipa e vai dizer o seguinte: olha, apesar de ser bem, não incide na transmissão entre estabelecimento e contribuinte. Então, o que que a lei está fazendo? A gente tem uma decisão do STF muito famosa, que inclusive é vinculante, está aqui, ó. A decisão tem efeito vinculante e deve ser seguida por todos os tribunais. E o legislador já faz o seguinte: pega isso e já coloca dentro da lei, coloca uma jurisprudência dentro da lei. Isso é muito importante para a segurança jurídica, né, no país, porque, enfim, dá maior segurança do que vai ou não ser cobrado. Então, apesar da operação ser com bem e bem ser um item maior do que mercadoria, né, que a mercadoria incide basicamente sobre a transmissão jurídica, a transmissão de propriedade, não vai ocorrer, não vai incidir ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular. Só que também vale ressaltar que o ICMS incide, tá aqui, ó, sobre operações onerosas. E a transmissão de propriedade não é operação onerosa. Já o arrendamento mercantil não é uma operação com mercadoria, porque não há transferência de titularidade do titular, mas ele é uma operação onerosa, porque tem um pagamento, tá? Quando chegar nessa parte aqui, eu vou explicar o que é arrendamento mercantil para quem não sabe, para facilitar o entendimento. Mas vamos voltar para as definições do artigo 3º. Então, operações com bens são qualquer operações que envolvam bens móveis, imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos. Aí aqui também vamos perceber que a lei foi bem abrangente e ela vai dizer, definir serviço de uma forma residual, ou seja, tudo que não for bem é serviço. Então, toda operação que não envolveu bem imóveis, imóveis, materiais e materiais, inclusive direitos, vai ser serviço. Fornecimento é outro conceito muito importante porque na definição de quem é o sujeito passivo dessa operação, ah, qual é o local da operação, é muito importante saber essas coisas porque no sujeito passivo a gente sabe quem, a gente vai descobrir quem é obrigado a pagar. Na No local da operação, a gente vai descobrir qual é o estado que tem direito a receber o dinheiro daquele imposto, né? Então, fornecimento é um item muito importante porque diversas vezes, na definição de quem é o sujeito passivo dessa operação, é o local onde ocorreu o fornecimento e tudo. Então, fornecimento é muito importante porque ele vai dar certas definições, principalmente em relação ao sujeito passivo. E o que é o fornecimento? É a entrega ou disponibilização de bem material. É a instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização de bem material. É a prestação ou disponibilização de serviço. E fornecedor é quem realiza o fornecimento. Aí eu botei até aqui em azul, ó. Nossa, mano, que sono. Aí eu botei até aqui em azul que o fornecedor é irrelevante se ele é domiciliado no país ou no exterior. Adquirente. Aqui outra definição importante, porque a lei trouxe a diferenciação. Isso eu não tinha visto em outras leis, né? Não, acho que a lei do ICMS, acho que eu não cheguei a ver isso expressamente, de que a lei ela traz a diferenciação de adquirente e destinatário. Adquirente é quem é obrigado ao pagamento. Destinatário é para quem é fornecido o bem ou serviço. Então, se eu compro um presente para minha namorada,
é, e eu peço, sei lá, vou dar um exemplo bem tosco. Peço que o Mercado Livre entregue na casa dela e preencho lá no catálogo os dados com o formulário com os dados dela, o endereço dela e tudo mais. O adquirente sou eu e o destinatário é ela. É importante fazer essa diferenciação, porque a gente vai ver mais na frente que em alguns casos a lei precisa saber quem é o adquirente para definir quem é o sujeito passivo, quem é o local da operação, quem é o responsável solidário por aquela operação e tudo mais. E também vai precisar saber quem é o adquirente por conta disso. Bom, prosseguindo. A lei também equipara as energias a bens materiais, tá? Então, operação com energia é operação com bem material e, consequentemente, incide o IBS e a CBS. E esse parágrafo segundo aqui vai dizer que também é fornecedor, entidade sem pessoa jurídica, sociedade em comum, sociedade em conta de administração de participação, consórcio, condomínio, fundo de investimento. Isso daqui é muito importante assim. Ele vai dizer que não importa se a empresa não tem CNPJ, se a empresa está irregular, não importa se é um consórcio, se é um condomínio, é, eles vão ser incluídos no conceito de fornecedor. Beleza, chegamos agora nas hipóteses de incidência. Então, o IBS e a CBS ele vai incidir sobre as operações onerosas, operações que envolvem alguma contraprestação, algum pagamento, algum faz-me rir. Mas o IBS e a CBS também pode incidir sobre as operações não onerosas. A questão é que ele incide sobre todas as operações onerosas com bens ou serviços. Em relação às não onerosas, ele só vai incidir nas hipóteses expressamente previstas. Então, tem que estar dentro dessa lei para incidir sobre uma operação não onerosa. Ok. E a lei ainda define operação onerosa dizendo que é qualquer fornecimento com contraprestação. Aí aqui ela coloca diversos exemplos, né? Compra, venda, troca, permuta, tá? Por exemplo, a troca, né? Eu troquei uma geladeira por uma bicicleta. Aqui nós temos uma operação onerosa, porque tem uma contraprestação, eu não estou dando de graça, né? Locação, licenciamento, mútuo oneroso, doação com contraprestação. Isso daqui também é interessante. Nossa, gente, perdão, boceja, que são 5h29 da manhã, tô com muito sono ainda. Mas enfim, vamos pra cima. Doação, que feio, né? O cara bocejando no meio da câmera. Doação com contraprestação. Instituição onerosa de direitos reais. Arrendamento, inclusive o mercantil, prestação de serviço. Em relação ao arrendamento, é o seguinte, né? Eu disse que ia falar, vou explicar aqui rapidamente. Existem dois tipos de arrendamento. O arrendamento operacional, arrendamento mercantil operacional, o arrendamento financeiro. O arrendamento financeiro é o seguinte, espero não errar nada. Já vou deixar o chat GPT aqui rapidão para não falar nenhuma besteira. Explique rapidamente e de forma clara o que é o arrendamento financeiro. Arrendamento mercantil financeiro. É o seguinte, ó, eu tenho aqui um bem, tipo, vou botar um carro. Esse carro custa 10 mil. Sonho, né? Hoje em dia nem tem mais carro que custe 10 mil. A não ser um carro que vai te fazer gastar mais do que 10 mil. E eu arrendo esse carro, tá? O que significa isso? Que é tipo como se eu estivesse alugando esse carro. Então todo mês, por exemplo, eu vou pagar R$ 1.000. R$ 1.000, R$ 1.000. Isso durante 6 meses. Então eu vou pagar quanto? R$ 6.000. No ICMS, isso aqui não incidia imposto, porque nós não estamos tendo uma transmissão da propriedade da mercadoria. Eu estou pagando R$ 1.000 todo mês? Tô, mas esse carro não é meu, é do arrendatário. Então, como o carro não está vindo para mim, não está tendo uma transferência de propriedade de mercadoria, é por isso que é importante perceber
que a lei do IBS ela não trata de mercadoria, ela trata de bens, não incidia o ICMS. Só que com, com a mudança para bens, aqui já incide o IBS, porque apesar de não haver a transferência da propriedade, o carro não ser meu, nós estamos tendo uma operação onerosa com bens. Então, durante 6 meses, eu paguei R$ 1.000 por esse carro, né? Aí no último mês, depois que termina a operação de arrendamento, eu podia comprar esse carro, né? Eu podia comprar. Só que o que eu ia pagar para comprar? Eu ia pagar os 10 mil? Não. Eu ia pagar os 4, eu já paguei 6, os R$ 4.000 que estão faltando. E aqui, né? Na hora que eu efetuei essa compra do valor residual, ou seja, do valor que estava sobrando, aqui sim incidiria o ICMS. A gente pode até ver, ó, como a lei é mais clara do que eu. Ó, o ICMS não incide sobre operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Ou seja, essa venda final aqui não estava compreendida na não incidência, então incidiu o ICMS. Já para a lei do IBS, isso pouco importa, tá? Aí vamos conferir aqui no ChatGPT se eu falei alguma besteira. Arrendamento mercantil financeiro é um tipo de contrato em que a empresa arrendadora entrega um bem para outra, usar por um prazo determinado, com a intenção de que no final do contrato a arrendatária cumpre o bem, exatamente, pagando um valor residual. Valor residual, ou seja, a diferença do que custava e do que ela pagou. Durante o contrato, você paga parcelas que na prática cobrem quase todo o valor do bem. No final, você pode comprar o bem por um valor pequeno, renovar o contrato ou devolver o bem. Isso é como se fosse um financiamento disfarçado de aluguel. Aí o bizu que tem é que arrendamento financeiro de fim é muito semelhante a um financiamento. Já o arrendamento operacional, como é um arrendamento operacional? Eu tenho o carro. O arrendamento operacional é semelhante a um aluguel, tá? Então, aqui no arrendamento operacional, eu estou pagando, sei lá, R$ 100 todo mês pelo carro, mas no final não tem opção de compra. Então, ele é semelhante a um aluguel e o arrendamento financeiro é semelhante a um financiamento. Então, vamos em frente. O parágrafo terceiro vai dizer que são irrelevantes para a caracterização da operação. O que ele está dizendo? Que não importa o nome, o título jurídico pelo qual o bem se encontra, não importa a espécie dos atos e dos negócios jurídicos. Não importa se na operação com bens a empresa teve lucro ou não. Não importa se a empresa cumpriu as exigências legais ou não. Não importa nada disso, ela sempre vai ter que pagar o imposto. Então esse PNO aqui que eu botei, que é um O, não é um D, é que aqui ela vai tratar do princípio da pecunia non olet, né? Pecunia non olet do direito tributário, que vai dizer que, cara, é, vai dizer que independente que as atividades ilícitas também devem ser tributadas, porque, por exemplo, se um traficante não tributar o dinheiro que ele recebe da venda do tráfico, ele vai estar sendo beneficiado, porque enquanto as pessoas que obedecem às regras têm que pagar imposto, ele não obedece às regras, né? Está cometendo um crime e ainda assim é beneficiado por não precisar pagar imposto, né? Então, o princípio da pecunia non olet vai dizer que as atividades ilícitas também devem ser tributadas, beleza? Prosseguindo. O IBS e a CBS incidem sobre a operação com bem ou serviço realizada pelo contribuinte, inclusive aquelas realizadas com ativo não circulante ou no exercício de atividade econômica não habitual, observado o disposto no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 57. Eu vou chegar nesse parágrafo aqui, ó, que ele vai dizer. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 57. É importante a gente ir aqui. Deixa eu ver aqui onde é o artigo 57. 68, 61, 60, artigo 57, parágrafo 4º. Isso aqui vai tratar
dos bens ou serviços de uso ou consumo pessoal. Ou seja, os bens comprados, né, para uso pessoal, os bens e serviços que não estejam relacionados ao desenvolvimento de atividade econômica por pessoa física, caracterizada como contribuinte do regime regular, serão considerados de uso ou consumo pessoal. E sobre esses bens não incide o IBS, né? Sobre os bens de uso ou consumo pessoal. Aí aqui em todo esse artigo ele descreve o que são esses bens e tudo. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, que o IBS incide sobre as atividades realizadas com o ativo não circulante da empresa, ou seja, a compra de uma máquina que vai para o artigo não circulante da empresa, vai incidir o IBS. E também vai incidir sobre atividade econômica ainda que não seja habitual, mas não vai incidir quando for sobre uso ou consumo. Eu confesso que nesse ponto ainda não está muito claro para mim, né, essa diferença de uso ou consumo pessoal, de ativo não circulante, de atividade econômica não habitual e tudo mais. É sempre bom lembrar também que eu estou gravando essas aulas, eu não sou professor, eu sou estudante. Então eu estou tentando estudar, estou tentando ler. Tem muita coisa que de fato eu não sei, né? E eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para... Estou gravando esse vídeo para quando eu quiser revisar, eu entrar e revisar. Direto eu ia no YouTube, né, e pesquisava Lei Complementar 214 e tudo, só que a maioria dos vídeos não eram muito voltados para concurso. Então, às vezes eu estava um pouco cansado de ler, de estudar, e eu queria estar vendo uma videoaulazinha sem, sem cansar tanto, né? Acho que eu vou desligar essa luz que já está começando a clarear. Sem cansar tanto e não achava esse vídeo, então eu resolvi eu mesmo gravar. Mas eu sou estudante, tem muita coisa que eu não sei. O parágrafo 5º vai trazer uma consideração bem importante. Ele diz que o IBS e a CBS não altera a base de cálculo do ITCMD, não altera a base de cálculo do ITCMD e não altera a base de cálculo do ITBI, tá bom? Deixa eu ver bem aqui como é que fica a câmera. Ah, tá ok. Tá ok, ninguém precisa olhar pro meu rosto mesmo, né? Precisa olhar para a lei. Então, o IBS e a CBS não alteram a base de cálculo do ITCMD e do ITBI. Artigo 5º. O IBS e a CBS também incidem, vamos lá. Ele vai trazer outras hipóteses de incidência do IBS e da CBS. Também incidem sobre o quê? Fornecimento não oneroso, nas hipóteses previstas, tá bom? Fornecimento de brindes e bonificações, transmissão pelo contribuinte para sócio ou acionista que não seja contribuinte por devolução de capital, dividendos in natura ou de outras formas, vamos lá, bens cuja aquisição tenha permitido a apropriação de créditos pelo contribuinte. Vou já explicar o que é isso aqui. Demais fornecimentos não onerosos ou a valor inferior à parte relacionada. Vamos lá, vou explicar isso aqui. Ele está trazendo aqui outras hipóteses de incidência e a maioria dessas hipóteses aqui são hipóteses que não é tão claro que ocorreu a operação onerosa. Então ele vai dizer o seguinte, ó, nas hipóteses previstas, mesmo o fornecimento sendo não oneroso, vai incidir o IBS e a CBS. Isso aqui a gente já tinha visto, tá ok, né? Fornecimento de brindes. Ele vai já trazer em algum parágrafo aqui em quais situações o fornecimento de brindes e bonificações vai estar incluído, tá? Quando chegar a parte a gente vai entender, mas o que acontece é o seguinte, em alguns casos de brindes e de bonificações vai incidir o ICMS, vou já explicar. Esse item, inciso terceiro aqui, é o mais difícil de entender, que ele vai dizer o seguinte, ó, transmissão pelo contribuinte para sócio acionista que não seja contribuinte de regime regular, por devolução de capital, dividendos in natura ou de outra forma, de bens cuja
aquisição tenham permitido a apropriação de crédito pelo contribuinte. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, que eu vi esses dividendos, eu falei, caraca, então agora o imposto vai incidir sobre os dividendos? Mas a verdade é que não vai. Quando a gente for ver as não incidências, ó, tem aqui, deixa eu ver, ó, recebimento de dividendos e juros de capital próprio. O IBS e a CBS não incide sobre o recebimento de dividendos. Então, se você é um investidor, você tem ação em empresas e recebe dividendos, o, o IBS e a CBS não incide ali. Então, o que é isso aqui? O que é esse dividendo? Ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, quando o contribuinte, está aqui o dono da empresa, né? Ele vai, ele manda, né, para algum outro sócio, para algum acionista, sócio ou acionista, que não seja contribuinte, né? Por devolução de capital, dividendos e tudo mais. Por exemplo, ele tem que pagar dividendo. Vamos aqui, por exemplo, para ficar mais fácil. Ele tem que pagar dividendo para esse acionista aqui. Vamos supor que seja R$ 100. Só que ao invés de pagar o dividendo, ele manda uma mercadoria para ele, entende? É o chamado dividendo in natura. O que é o dividendo normal? É o preço pago em dinheiro. O que é o dividendo in natura? É a mercadoria. Então vamos lá, o cara vende cerveja. Pronto, esse cara aqui vende cerveja. Aí ele, porra, o meu acionista aqui tá. Eu tenho que pagar R$ 100 para ele, vou mandar R$ 100 de mercadoria para ele. O que que acontece? Se se quando ele comprou essa mercadoria aqui, ó, vou levar esse cara bem para cá, ó. Quando ele comprou essa mercadoria, ele pagou R$ 1.000, não, 100, é R$ 100, né? Tá bom. Ele pagou R$ 50. Desses R$ 50, R$ 10 era imposto. Então, como a gente sabe, né, pelo princípio da não cumulatividade, ele recebeu crédito. Se ele se creditou, ficou com 10 créditos do IBS aqui, certo? Aí, na hora de. Só que ele não vendeu. Por que que ele recebeu esses créditos aqui? Porque quando ele for vender para o consumidor final, por exemplo, ele vai pagar novamente o IBS e esses créditos que ele já pagou vão se compensar, né? Só que ele não vendeu. O que que ele fez? Ele distribuiu para o acionista dele. Ó, ele deveria, vamos lá, em setas contínua, o que ele deveria fazer? Ele deveria vender, tá? Ele pagou R$ 10, recebeu 10 créditos de IBS, porque ele pagou R$ 50. Desses R$ 50, 10 créditos era de IBS, consequentemente ele se creditou pelo princípio da não cumulatividade. E ele deveria vender. Só que o que que ele fez, ó? Ele seguiu outro caminho. Ele deu para o acionista como dividendo. Então a lei vai dizer o seguinte, ou seja, ele acabou recebendo 10 créditos aqui, ó, de graça, entendeu? Porque ele não vendeu. Porque, por exemplo, se ele vendesse por R$ 100 e desses R$ 100, R$ 20 fosse de IBS, fosse de imposto, ele ia pagar R$ 20 para o fisco, como ele tinha 10 créditos, né? Ia se compensar esses 10 créditos e o fisco ia receber dele diretamente R$ 10. Só que ele não vendeu, ele deu para o acionista. Consequentemente, foi uma operação não onerosa, né? Porque ele deu. Só que a lei já se antecipa e já diz, na transmissão pelo contribuinte para sócio ou acionista, que não seja contribuinte no regime regular, por devolução de capital, dividendos in natura ou de outra forma, de bens cuja aquisição tenham permitido a apropriação de crédito pelo contribuinte, inclusive na produção. Ou seja, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, ainda assim vai incidir o IBS, tá? Mesmo sendo uma operação não onerosa. Porque imagino eu que ele está meio que burlando a legislação, que ele está dando para o acionista algo que era para ele vender. E é interessante perceber que também que o acionista não deve ser contribuinte. Porque se esse acionista aqui for contribuinte, né? Se esse cara aqui, ó, for contribuinte e eu dei a caixa de cerveja para ele,
e ele é contribuinte, o que que ele vai fazer? Ele vai vender. Então, o processo, né, vai acontecer até o consumidor final. Mas se o cara não é contribuinte e eu dei para ele dividendos ou devolução de capital in natura, né, o chamado in natura. In natura é quando eu pago uma coisa que não é em dinheiro, é em bem, é em coisas, né? Então, se eu dei para ele in natura, consequentemente, tem que haver o recolhimento do IBS. Explique o que é in natura. In natura é tipo assim, ó, eu só peço pro ChatGPT explicar, porque ele vai conseguir colocar em palavras melhor do que eu. Mas in natura é o seguinte, é quando, por exemplo, o patrão vai pagar o salário do funcionário, né? E ele não paga em dinheiro, ele paga uma parte em dinheiro, é R$ 1.500, ele paga R$ 1.000 em dinheiro, R$ 500 em bens, por exemplo, da camisa, da roupa, ele pode fazer isso? Pode. Tem um limite lá na, na- nas leis trabalhistas, tem um limite. Se eu não me engano, pelo menos 30% do salário tem que ser em dinheiro. Mas ele pode pagar parte em dinheiro, parte em bem? Pode. Aí é o chamado salário in natura. Aqui é o chamado dividendo in natura, que ele não está pagando o acionista ou o sócio em dinheiro, está pagando em bem. Ele pode fazer isso? Pode. Mas ele vai ter que pagar o IBS do mesmo jeito, porque ele se creditou desse IBS anteriormente. In natura é espécie, in natura é estado natural, na prática. Não, calma aí. In natura no direito. Tipo, salário in natura, dividendos in natura, coisas desse tipo. Ele trouxe outra definição. É importante saber também que o ChatGPT não é Deus, né? Ele não sabe de tudo. Tem muitas vezes que ele erra, então a gente tem que usar com moderação. Mas você tendo sempre esse olhar atento e fazendo as perguntas de uma forma que ele vai entender e sempre conferindo as respostas dele também. Por exemplo, eu perguntei o artigo aqui para ele, né? Qual é o artigo que tem? Ele disse artigo 6º. Aí eu fui lá e vi e realmente no artigo 6º tinha aquilo. Você sabendo usar, ele é muito útil, mas tem que ter um certo cuidado, porque tem muita resposta que ele dá que às vezes está errado. Pronto, agora ficou ainda mais claro. O direito in natura é usado para dizer que o pagamento é feito em bens ou serviços e não em dinheiro, tá? Então, in natura significa entregar bens, direitos ou ativos físicos. Era o que eu falava, tá? Beleza? E por fim, ele também vai dizer, o artigo 5º, que o IBS também incide em fornecimentos não onerosos ou a valor inferior à parte relacionada. O que é essa parte relacionada? Eu vou já pedir novamente para o ChatGPT explicar, né? Mas a parte relacionada é quando a empresa tem uma relação com a outra empresa. Alguma relação, sei lá, a própria lei já traz o que para ela é parte relacionada, ela já traz essa definição. Mas é tipo uma filial e uma matriz, certo? Então, a filial, uma loja de roupas filial, fez um fornecimento para outra loja de roupa por um preço menor, né? Parte relacionada a isso. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho duas empresas, elas são empresas diferentes, tá? Mas como elas têm o mesmo dono, elas também são partes relacionadas. Por que que a lei coloca isso daqui? Para prevenir, né, alguma burla e tudo, né? De que burla a legislação, né? Que a pessoa simule uma venda entre empresas relacionadas e tudo mais. Essas partes relacionadas, os fiscos sempre são muito de olhos, as leis, né? Sempre são muito de olhos nela, sempre tem olhos muito grandes em cima dela e tudo mais. Vamos lá. O disposto no inciso segundo desse artigo, ou seja, pronto, aí agora ele vai falar dos brindes, tá? Vou até puxar uma setinha aqui dos brindes. Fornecimento de brindes e bonificações. Vamos lá. Disposto no inciso 2 desse artigo, ou seja, os brindes. Brindes. Então vamos lá. Quando incide o IBS e a CBS sobre brindes quando não incide. Não se aplica, ou seja, o IBS sobre brindes não se aplica às bonificações que constem no documento fiscal e que não dependam de evento posterior. Não dependam de evento posterior.
Então vamos lá, o que que é isso aqui? O que que é um brinde? Primeira coisa a entender. O que que é um brinde? O que que é uma bonificação? É compre dois, leve três, né? Essas coisas. Por exemplo, você compra duas camisas e leva a terceira. Aqui a gente entra em outro assunto muito importante, tanto no direito tributário como na contabilidade, que são os descontos, né? Descontos condicionais e os descontos incondicionais. O que que é isso? O que que é um desconto condicional? Um desconto condicional é um desconto que tem alguma condição. Então, para você receber esse desconto, você precisa fazer alguma coisa. Que o melhor exemplo é um pagamento antecipado. Então, a peça custa R$ 100 e você vai pagar ela daqui 3 meses. Só que se você pagar ela hoje, ela vai custar R$ 80. Aqui você tem R$ 20 de desconto, mas é um desconto condicional. E o imposto incide sobre o desconto condicional. Então, vamos supor que o imposto seja 10%, tá? Deixa eu mudar bem aqui a cor. Vamos supor que o imposto seja 10%. Então, nessa operação de R$ 100, você pagaria R$ 10. Nessa operação de R$ 80, você pagaria só R$ 8. Só que, dando esse desconto condicional, você vai receber R$ 80. E você pagaria só 8, né? Só que como o desconto foi condicional, você vai continuar pagando R$ 10 de imposto, tá? Então, isso é o desconto condicional. E o desconto incondicional? O que que é o desconto incondicional? É o seguinte, a loja vende por 100 e no momento da compra o vendedor diz assim, tá bom, vai, eu faço para ti por 90. Te faço por R$ 90, tá? Pronto. Então o que que acontece? Sobre o desconto incondicional, não incide o imposto, tá? Então aqui você pagaria R$ 10 de imposto, né? Sendo, bota bem aqui a alíquota 10%, né? Para ficar bem claro. Aqui você pagaria R$ 10 de imposto, aqui você pagaria R$ 9 de imposto. Eu vou colocar um tracinho embaixo de qual imposto você paga nos dois casos. No desconto incondicional, R$ 10. E aí, vendedor, faz por 90? Faço, vendi. Vendi por 90. Perceba que eu não tenho nenhuma condição para fazer posteriormente, né, no futuro. Então, no desconto incondicional, o imposto não incide. No desconto condicional, eu teria que pagar R$ 10, né, inicialmente, recebi o desconto, teria que pagar 8, mas não vou pagar 10 do mesmo jeito, porque o imposto continua incidindo. No desconto condicional, não. Eu vou pagar só R$ 9. E o brinde, ele é muito semelhante a um desconto incondicional, tá? Muito semelhante, porque compre duas, leve três. Uma bonificação. O que que é isso? Eu estou tendo alguma condição futura? Eu tenho que pagar antecipadamente para receber minha terceira camisa? Não, né? É um brinde, é uma bonificação. É muito semelhante a um desconto condicional. Então aqui ele já está dizendo, ó, não se aplica a bonificações que constem no. Mas, para não incidir o imposto, tá? Sobre essa terceira camisa, ó, compre duas, leve três. Sobre as duas primeiras camisas, eu vou pagar imposto. Sobre a terceira camisa, eu não vou pagar o IBS, tá? Então, não se aplica as bonificações que constem, tem que ter na nota fiscal e não pode depender de nenhum evento posterior. Porque se depender de algum evento posterior, não é desconto incondicional, é desconto condicional, porque a pessoa tem que fazer alguma coisa no futuro. Ok. E ele se aplica, isso daqui é interessante, ó, ao bem dado em bonificação, cuja alíquota específica é por unidade de medida. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui. Não é difícil de entender, não. Mas é a primeira vez que eu li eu não entendi nada. É o seguinte, vamos supor, deixa eu ver se o chat GPT sabe. Você sabe algum exemplo clássico de mercadoria que é sujeita
a alíquota por unidade de medida, né? A alíquota específica por unidade de medida. Peço exemplo para ele só para na hora da explicação ficar certo. Então ele está me dizendo que é o cigarro, tá? Então vamos dar o exemplo com o cigarro. Que é o seguinte, ó. No caso do cigarro, você compra um cigarro, você compra um maço de cigarro e ganha outro maço de cigarro, tá? Daqui o maço de cigarro, ratinho morto, né? No maço de cigarro sempre tem um ratinho morto, dizendo que ele faz mal à saúde. Você compra um maço e ganha outro. Vamos supor que esse maço custa R$ 10 e você ganha o outro. O que que acontece? Nesse caso aqui, mesmo sendo um brinde, tá? Mesmo sendo um brinde, vai incidir o IBS sobre esse segundo brinde aqui, tá? Que ele está dizendo, ó, fornecimento de brindes e bonificações aplica-se ao bem dado em bonificação, sujeito à alíquota específica por unidade de medida, tá? Que fique bem claro que não está incidindo o imposto aqui por ser cigarro, mas sim porque ele é um bem que a alíquota é específica por unidade de medida. Mas dando outro exemplo, tipo se fosse uma garrafa de vinho, tá? Vinho. Vamos supor que o vinho tenha alíquota. O que que é a alíquota específica por unidade de medida? É o seguinte: as alíquotas elas podem ser percentuais, tá? Como no exemplo aqui que eu dei, ó, a alíquota é 10%. Então, se você compra R$ 1.000 em roupa, você vai pagar 10%, você vai pagar R$ 100. A alíquota por unidade de medida é o seguinte: se você, por exemplo, vamos supor que o vinho, eu não sei se o vinho é, tá? Mas vamos supor que o vinho tem alíquota específica por unidade de medida e custe R$ 10 por garrafa, tá? R$ 10 por garrafa. O que é isso? Alíquota específica por unidade de medida. Nesse caso, toda garrafa que você comprar, você vai pagar R$ 10. Não interessa se a garrafa custa 100, 200, 1.000, tá? Você vai pagar por garrafa. Se você comprou 10 garrafas, você vai pagar R$ 100. Essa é a alíquota específica por unidade de medida. E quando a alíquota específica for por unidade de medida, no brinde você paga. Então você ganhou outra garrafa de vinho. Comprou uma, ganhou outra garrafa de vinho. Aqui incide, tá? 5h59, são 6 horas da manhã. Eu gravo até 6 horas da manhã, que agora eu vou estudar contabilidade de custos, tá? Então é isso. Amanhã não, amanhã, hoje é sábado, né? 26. Amanhã é domingo, segunda-feira eu volto continuando essa lei e nós vamos terminar todos os artigos dessa lei, com fé em Deus. São quantos? São mais de 500, né? 490. Vamos terminar os 490 artigos da lei. É isso e até segunda-feira, dia 28 de abril, às 5 da manhã. Valeu.